Vamos continuar ouvindo o vídeo do pastor. E aqui entra a guarda do sábado. Aqui no livro Testemunhos, volume 3, página 23, White diz o seguinte: devemos a cada sábado fazer um balanço para verificar se a semana finda nos trouxe lucro ou prejuízo espiritual. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. No livro Grande Conflito, que é o mais popular da Ellen White, na página 605, ela diz: o sábado será pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, será traçada a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. E a característica dos que servem a Deus é aqueles que guardam o dia de sábado. Bom, esses textos que o pastor apresentou são muito utilizados pelos evangélicos e por teólogos para tentar inferir que os adventistas do sétimo dia acreditam na salvação pela guarda do sábado. Pô, veja, ela diz que importa em salvação. Tá vendo aí, pastor? Bom, pegar o texto assim isolado, sem todo o contexto, é bem fácil chegar nessa conclusão. Mas com tudo aquilo que eu já expliquei, de que os méritos humanos, que as obras humanas, isso inclui guarda do sábado, não tem favor divino, você não tem mérito. Pastor, então como é que eu vou entender esse texto? Gente, se você prestou bem atenção em tudo aquilo que eu já expliquei no tópico anterior, tá fácil entender isso daí. Vamos mudar de mandamento e a coisa vai ficar mais fácil. Vamos supor que um indivíduo que é assassino de aluguel, ele chega para o pastor Augusto Nicodemos e diz: pastor, eu aceitei a Jesus como meu salvador pessoal. A graça de Cristo me alcançou e eu aceito a Jesus como meu salvador. E aí, o pastor diz: parabéns, meu jovem. Vamos providenciar um batismo para você. Está tudo certo com a sua vida? Está ordenada com os princípios de Deus? Sim, pastor, está tudo certo. Eu só sou assassino de aluguel, meu trabalho é esse, eu mato, eu ganho dinheiro fazendo isso. Mas fora isso, tá tudo certo. Com certeza o pastor Augusto ia dizer assim: calma, amigo. Você é o quê? Não, eu sou matador de aluguel, eu sou assassino. É minha profissão, né? Mas a gente não pode aceitar a graça do Senhor Jesus e continuar matando. Não, mas isso aí não tem nada a ver. Seria errado o pastor dizer assim para ele: mas jovem, entenda, o não matarás implica em salvação ou perdição eterna. O pastor está dizendo... Aí o jovem poderia perguntar: ué, pastor, então o senhor está sugerindo que se eu não matar eu estou salvo? Não, eu estou dizendo para você que se você aceitou Jesus e se você está salvo em Cristo, você não pode continuar matando. É isso que eu estou dizendo. Porque se você continuar matando, se você continuar transgredindo esse mandamento, você está fazendo duas coisas. Primeiro, está dizendo que a graça de Cristo realmente não transformou a sua vida. Segundo, se a graça de Cristo não transformou a sua vida, você está dizendo realmente que você ainda continua vivendo no pecado. Então, certamente, você estará perdido. Então, a transgressão do sexto mandamento implica em salvação ou perdição eterna. Para quem? Para quem transgride. Consegue entender? Consegue perceber? O indivíduo que chega para um pastor evangélico e diz assim: olha, eu tenho a minha esposa, agora eu tenho duas por fora. Entendeu? Eu vivo meio que um triângulo amoroso. Eu tenho a minha esposa, mas eu tenho mais duas que nas escondidas eu fico com elas. Mas eu já aceitei o Senhor Jesus Cristo e eu quero viver, eu quero ser batizado. E aí, pastor, vou para o céu? O pastor pode dizer assim: amigo, mas você precisa parar de adulterar. Não, pastor, mas eu já aceitei a graça de Cristo na minha vida. Sim, mas a graça de Cristo vai te transformar, sim ou não? Porque uma graça que não transforma não é graça. Ela não está sendo efetiva, ela não está sendo eficaz na sua vida. E aí você pode certamente dizer: querido, não adulterarás implica em salvação ou perdição eterna. Você pode dizer isso para esse jovem e ele vai questionar: mas então o senhor está dizendo que se eu não adulterar eu já vou para o céu? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você aceita Jesus, mas continua adulterando, você está dizendo que não aceitou ele realmente. E que certamente você vai perder a sua salvação. Implica em perdição eterna a transgressão deste mandamento. Voltando agora, vamos para o quarto mandamento. Ellen White diz que a observância do sábado não implica em salvação ou perdição eterna, tendo em vista que nenhuma das obras humanas tem méritos na salvação, porque ela disse isso, eu li vários textos. Tendo em vista que nós, seres humanos, não temos nenhuma condição de, com as nossas próprias obras, apresentar algo que seja aceitável a Deus e a nossa salvação é única e exclusivamente pela graça, como é que eu posso entender esse texto de Ellen White? Do mesmo jeito que eu li Hebreus. Sem a santificação ninguém verá a Deus. O que é santificação? As obras, as minhas boas obras. Agora, aí resta ao pastor aceitar ou não que o sábado é um mandamento sagrado. Bom, aí já é outra história. Mas a explicação desse texto, pontualmente, a explicação desse texto é exatamente essa. Quando Ellen White está dizendo que o sábado, a observância do sábado implica em salvação ou perdição eterna, ela está falando exatamente nisso. Ela não está dizendo que se você guardar o sábado, você vai para o céu. Não, porque várias vezes ela já disse que isso não garante a salvação. O que ela está dizendo é que a transgressão de um mandamento, seja ele qual for, neste caso, pontualmente ela citou o 4, mas poderia ser o 5º, poderia ser o 6º, poderia ser o 10º, não importa, a cobiça, adorar imagens. A transgressão de um mandamento implica em perdição eterna. E isso, naturalmente, o pecado deliberado. Não estou falando do pecador que cometeu o erro, foi lá e se arrependeu. Mas o indivíduo, não, eu vou continuar matando mesmo. Ele está mostrando que a graça não foi efetiva na sua vida. Não, eu vou continuar com as minhas 3 mulheres mesmo e está tudo certo. Não, então ele está mostrando que a graça não foi eficaz. Ele vai se perder. Eu não posso chegar para essa pessoa e dizer: não, está tudo certo, você vai se salvar. Não vai se salvar.
Você está transgredindo o mandamento do Senhor, ponto. Agora, a relação que nós, adventistas do sétimo dia, temos com o quarto mandamento é a mesma que nós temos com os demais. O único problema é esse. É que se fosse outro mandamento, o pastor Augusto Nicodemos não teria dificuldade nenhuma com a declaração. Ele entenderia perfeitamente, explicaria e estava tudo certo. O problema é que o pastor já tem uma cisma com o sábado. E aí, como nós acreditamos dessa forma, aí fica difícil. Não, como é que Então, ele está dizendo que Ellen White está dizendo que guardar o sábado vai ter a salvação. Ellen White nunca disse isso. O texto não diz isso. O que o texto está dizendo é que a transgressão deste mandamento, como a transgressão de qualquer outro, faz com que uma pessoa, isso de maneira deliberada, sem arrependimento, vai fazer com que a pessoa se perca. Isso é claro na palavra de Deus. Se você aceita Jesus Cristo, você vai ter boas obras, porque sem a santificação ninguém verá Deus.